O anglicanismo, para ser compreendido, tem que levar a gente no tempo até a Reforma Protestante. Ou seja, na Inglaterra, desde o século II, século III depois de Cristo, já começou a haver o cristianismo. Evidentemente, pela própria condição de ilha da Inglaterra, da Irlanda, havia uma distância bastante grande em relação ao continente. E daí a igreja foi se formando nas Ilhas Britânicas de maneira muito autônoma, especialmente em contato com os povos celtas. Na Reforma Protestante, naturalmente, toda a Europa viveu um grande conflito, que não foi apenas religioso. Ou seja, havia o grande Império Romano-Germânico e esse império começava a se quebrar com aquilo que hoje se chama a Idade Moderna. Como a Igreja Católica Romana, e tendo o Papa na sua presidência, era a grande patrocinadora religiosa do Império, para poder haver a quebra do próprio Império, precisava quebrar também a Igreja. Por quê? Porque praticamente Europa e Igreja Católica eram a mesma coisa. É por isso que a gente entende melhor porque surgiu o protestantismo nessa grande divisão. Coincide também que essa quebra era o nascimento das nações europeias. Daí se explica como o protestantismo tomou vulto como quebra da unidade católica. E a Inglaterra está nesse processo. Consequentemente, não se tratou de criar uma nova religião na Inglaterra. Tratou-se de continuar a igreja cristã, só que agora, nesse novo momento de afirmação nacionalista. Ora, isso levou a que, no momento em que se quebrou a união com o Papa, começa a haver naturalmente uma associação entre aqueles que romperam a união. Por isso, o catolicismo inglês começa a se relacionar com a Alemanha luterana, com a Suíça calvinista, e começa a haver uma grande influência do protestantismo no catolicismo inglês. O grande projeto da rainha Isabel I, filha do rei que tinha rompido com o Papa, que era Henrique VIII, o grande projeto dela era continuar a Igreja Católica na Inglaterra, suficientemente aberta para acolher a tendência protestante que começava a se fortalecer. Até, inclusive, por um desígnio político de manter o trono sólido e em paz. Daí, então, nasce o que chamamos o anglicanismo, que é a manutenção da tradição católica com a aceitação de muitos elementos da Reforma Protestante. O nome antigo da Inglaterra, em latim, era Anglia. É daí que vem a palavra anglicano, anglicanismo, né? Ou seja, uma igreja que tem sua raiz no contexto inglês. No Brasil, o anglicanismo chega já no período do Império, por conta, como a gente sabe pela história, dos acordos comerciais e financeiros com o Império Britânico. A nossa igreja também se denomina episcopal pelo fato de que, entre os grupos cristãos, a partir da Reforma, houve igrejas que não conservaram o episcopado, quer dizer, não conservaram os bispos. O anglicanismo, como pretendia continuar guardando a herança católica, que já vem desde os primeiros séculos, então manteve o episcopado. E para poder distinguir de outras igrejas da Reforma, fez questão de, sobretudo nos Estados Unidos, manter o nome de Igreja Episcopal. E é daí que veio a missão para o Brasil. No Brasil, então, nós conservamos essa terminologia. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O centro da nossa fé é a missão de Jesus Cristo no mundo, né? Confessado como Filho de Deus, o que significa que confessamos
a Santíssima Trindade. E daí a missão de Jesus de salvação, que nos chama a nos engajar, nos comprometer com a redenção do mundo. Porque, na verdade, o mundo é criado por Deus e é uma coisa muito bonita, né? O mundo é uma coisa muito bonita, viver é bonito. Só que o mundo está marcado pela maldade, pelo pecado. Basta ver o Brasil, né? E no segmento de Jesus Cristo, como discípulos e discípulas de Jesus, nós temos que nos comprometer com a salvação deste mundo. Eu me referi à Santíssima Trindade, ou seja, se Cristo é Filho de Deus, significa que Deus é o seu Pai, então nasce essa doutrina que a Igreja Cristã formulou nos primeiros séculos, em base às Escrituras, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Evidentemente, isso é um mistério, né, que nós nunca vamos compreender, mas qual é o sentido profundo desse mistério? E é por isso que o cristianismo é profundamente anti-individualista, né? Porque quando dizemos que Deus é Trindade, o que queremos dizer, na verdade, é que Deus é uma comunidade. Deus não é uma solidão de um, Deus é uma relação de mais de um. Ou seja, Deus é um coletivo. Deus não é uma solidão, mas é uma comunhão. E esse é o princípio da vida e esse é o exemplo, é o modelo da vida. E é isso que nós pretendemos viver na igreja. Daí que no centro da igreja está a comunidade. A vida é um mistério que se joga para além de si mesmo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que viver na igreja. Celebrar a glória de Deus e nos reportar a esse mistério maior que nos pode humanizar. Porque se nós não nos jogarmos para cima e para frente e nos fecharmos em nós nos desumanizamos. Em seguida, sair da liturgia para atuar no mundo. Esse é o segundo elemento. A ação na base da fé pela salvação do mundo. Toda a atuação social e política da igreja. Essa é a segunda coisa. E que dá sentido à liturgia, senão a liturgia fica uma pura alienação, um puro conforto psicológico para fugir das dores do dia a dia. Não. Vocês estão vendo aqui a igreja, né, o recinto do templo. O recinto do templo só tem sentido se nós nos reunimos para nos fortalecer como irmãos e irmãs, como comunidade, e daqui sair para servir o mundo, ajudar o mundo a melhorar e as pessoas a serem mais felizes. E aí, se a gente se pergunta, mas o que é que se faz na liturgia? Evidentemente, como todas as igrejas cristãs, nós começamos pela pregação, pelo anúncio do Evangelho, ajudando as pessoas a perceberem qual é o caminho de Jesus. Mas o anúncio do Evangelho não é só falar de Jesus. O anúncio do Evangelho tem que ser, antes de tudo, o nosso próprio testemunho, o nosso modo de ser no mundo. No nosso testemunho também está incluído o serviço aos pobres, né? Porque num país como o Brasil, como é que podemos resistir ao fato de que a maioria da população é pobre e até miserável? Mas não simplesmente para dar alguma coisa, prestar uma assistência. O nosso trabalho é evangelizador, quer dizer, anunciar ao povo que Deus está com eles. E que eles, por isso, são gente. E por isso eles têm que se levantar. Em seguida, quando a gente se converte, se reúne na comunidade. E aí vem a celebração da liturgia. Começa com o batismo, como em toda igreja cristã. E culmina na celebração da Santa Ceia, ou da Eucaristia. Então, esses são os dois grandes sacramentos da igreja, que são os sacramentos básicos, em que a gente se introduz na comunidade, para se fortalecer como irmãos e irmãs, para o serviço ao mundo. Depois vem todos os outros gestos sacramentais, da confissão, da confirmação ou crisma, da unção dos enfermos, os 7 sacramentos que são praticados na igreja, né? Casamento, a ordenação dos ministros da igreja. E todos os momentos de oração que temos, como todas as igrejas cristãs também. Então é por aí que se desenvolve, digamos assim, o dia a dia da igreja, onde o estudo da Bíblia tem que ser realmente uma realidade central.
porque é pelo estudo da Bíblia que a gente vai assimilando os critérios do Evangelho de Jesus. Um dos elementos da reforma foi a quebra da obrigação do celibato do clero. O clero anglicano não tem obrigatoriamente que guardar o celibato. Diferentemente da Igreja Católica Romana, há a possibilidade de optar entre ser casado ou ser solteiro. E então a maioria do clero normalmente é casada, porque essa é a condição normal da humanidade. Então o celibato é uma opção de poucas pessoas, para ele poder ser realmente uma opção livre, autêntica. O anglicanismo é catolicismo e, ao mesmo tempo, elementos da reforma protestante. Daí, então, nós temos na igreja, digamos assim, duas faces complementares. Se alguém me pergunta, eu digo, nós somos católicos reformados, ou somos, ao mesmo tempo, católicos e protestantes. Na verdade, na nossa igreja, catolicismo e protestantismo são complementares. O que a reforma protestante trouxe foi lembrar à igreja valores profundamente católicos que estavam esquecidos. Estavam tão esquecidos que foram vistos como anticatólicos. E a nossa igreja tem como pretensão mostrar ao mundo cristão, nós temos uma vocação ecumênica por excelência, mostrar ao mundo cristão que catolicismo e protestantismo não são contraditórios, mas são complementares. E é aí que entra, por exemplo, um tema como esse, das imagens. Porque na nossa igreja você naturalmente vai ter pessoas que são mais de tendência católica e outras que são mais de tendência protestante. E um terceiro grupo que diria que tentam sintetizar mais as duas. Ora, uma pessoa de tendência católica facilmente admite ter uma imagem. E isso é perfeitamente aceito e admitido dentro de uma igreja anglicana. Aqui vocês estão vendo que não temos apenas a cruz, inclusive sem a imagem do Cristo. Ou seja, isso é muito possível. O anglicanismo é muito diverso, já a partir desse fato de ser catolicismo e protestantismo em combinação. Eu sou uma pessoa apaixonada pela proposta anglicana de igreja. Por quê? Porque ela me dá a possibilidade de viver ao mesmo tempo como católico, guardando a herança da igreja que já vem desde os primeiros séculos, mas ao mesmo tempo capaz de perceber que a reforma protestante teve grandes valores e especialmente foi um momento grandemente profético da igreja e ajudou a igreja a se purificar, a se reformar. E me parece que isso dá motivo suficiente para a gente querer viver, e querer lutar para que as pessoas sejam mais felizes, que é isso que importa.